El tema de nuestras consideraciones hoy es un tema especial, es el conflicto de los siglos. Entonces, tiene a ver con el libro mismo. Entonces, não sei quantos de ustedes já tomaram o tempo para quizás leer um pouco sobre como surgiu, pero é o livro Conflito de los Siglos, sua história e importância para hoje. Ora, tu podes perguntar, pero caramba, e de onde viene a ideia del gran conflicto entre el bien e el mal, entre Cristo e Satanás? Alguns dizem, mire, isto foi uma invenção de Helena de White. Não. Nós temos uma forte base bíblica. Estudando a Bíblia, a palavra de Deus, tu vas ver que há esse conflito muito claro. E se fores a Gênesis, tu vas a ver, e em la pantalla seguinte, tu vas ver ali o contraste entre Deus e Satanás. E eu estou falando hasta disso porque em el folheto de la escola sabática, en la segunda semana, hasta hablamos um pouquito sobre isto, el contraste entre duas declarações. Deus dijo, ciertamente morrerás. Pero entonces vino la serpente e dijo, no, no vas a morrer, não morreréis. Entonces, este contraste entre este conflicto entre la palabra de Dios y la palabra de la serpiente es muy claro desde el inicio de la historia humana, desde la caída hasta hoy, y cada vez va a intensificar-se más. Agora, há um texto que para mim eu considero como fundamental, e é o texto de Apocalipse 12, 17. E neste texto, o apóstolo Juan, bajo la inspiração do Espírito Santo, por supuesto, dijo, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Te acuerdas que el mismo capítulo habla que el dragón es la serpiente del huerto del Edén y también Satanás? Por lo tanto, el dragón se llenó de ira contra la mujer e se foi a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamentos de Dios y tienen el testemunho de Jesucristo. Aqui tu tienes algunos elementos muy importantes. Aqui tu vas ver que el conflicto, la guerra, não é solamente contra Cristo, pero também a los seguidores de Cristo. Tu vas ver que aqui habla que a ira del dragón que está disposto a hacer guerra é contra el resto, ou seja, el remanente. Resto, en el texto bíblico, significa el remanente. Contra el remanente, el pueblo remanente de los últimos días. E entonces hablam de la característica que guardam los mandamentos de Dios e tienen el testemunho de Jesús. Entonces, si tú te pones al lado de Dios, vas saber que vas ter dificuldade, porque o diabo não está contento com isto. Entonces, vai haver provação. Agora, de tudo isso, nós vamos ver na diapositiva seguinte um conflito entre Deus e Satanás. Pero há um elemento, e me gostaria quedar um pouquinho reflexionando sobre este ponto por uma razão. Não sei se alguma vez já pensasse que há a ideia de dois poderes conflitantes ou conflitivos, como lo queres. Não é uma coisa solo de la Iglesia Adventista, outras denominações cristianas também lo tienen. E hasta afuera tu tienes el zoroastrianismo, também tem essa noção, e outros mais del poder del bien e del poder del mal. Agora, qual é a diferença em termos de nossa compreensão bíblica del conflito, del gran conflicto, del conflicto
entre Cristo y Satanás, o Dios y Satanás, es una cosa, que o caráter de Deus está involucrado, que Satanás está acusando a Deus, e este caráter de Deus está muito bem reflejado em la lei de Deus. Por lo tanto, la lei de Deus é o ponto clave deste conflito, em contraste com as demais ideias de dos poderes conflictivos. E ao largo da história humana, sempre Deus intentou llevar sus hijos a obedecer los mandamientos o la ley de Dios y Satanás a la transgresión. Ahora, isto poderia-se falar muito mais de la basis bíblica, pero aqui tu tienes por lo menos um trasfondo. E não te olvides deste ponto que eu mencionei aqui, que para nossa compreensão adventista del gran conflicto, o del conflicto de los siglos, clave es la ley de Dios. ¿Te acuerdas que el inicio de la historia humana hasta el exilio babilónico, la tentación del pueblo de Dios siempre fue la transgresión de la ley de Dios? Después del exilio, entonces dijeron, mira, si fomos al exilio por la transgresión de la ley de Dios y del sábado, como Isaías y otros lo plantean, otros profetas, vamos a guardar la ley de Dios, nos aferrar a la ley de Dios con toda la fuerza para não irmos a outro cautiverio, entonces, o exilio. Entonces tu vas ver que de um extremo se foi al outro extremo. Del extremo de la transgresión de la ley de Dios para el legalismo. Quando Jesus morreu para confirmar la lei de Deus, o mesmo instrumento de confirmação que foi la cruz, o diabo hizo a estratégia de dizer que o mesmo instrumento, ou seja, a morte de Cristo em la cruz, simplesmente isso com que a lei não se necessita mais e agora estamos solo bajo la graça de Deus. Então, isto é só um pequeno trasfondo histórico e tu podes ler mais sobre isto. Isto é enquanto a la basis bíblica. E se poderia agregar mais, pero por lo menos temos alguma noção. Agora vamos um pouco mais como Helena de White desarrollou seus livros e então tu tienes aqui uma ideia clarita. En el día 14 de marzo de 1858, Helena de White e seu esposo Jaime White estavam en el estado de Ohio, en um lugar com o nome Lovetts Grove. E um pequeno niño havia morrido, e então foi o sepelho em la escola pública, e tu tienes arriba, al meio arriba, la foto, ou por lo menos uma ilustração daquela escola. Então ocorreu a cerimônia fúnebre, o pastor Jaime White predicou o sermão, e então, al final del sermão, Helena de White se puso em pé também e falou umas palavritas de consuelo a las pessoas que estavam allá. Não muito depois de começar, ela teve uma visão, e aquela visão quedou como por 2 horas. Alguns se quedaram então ali para ver Helena de White, que hacía alguns gestos, alguma coisa assim, e por sua vez os demás foram ao cemitério para a conclusão do sepelho de la cerimônia. E então, el dia seguinte, começaram viagem para Battle Creek, pero quedaram en el camino. Helena de White descreveu algo sobre a visão que havia tenido para Jaime White. Por supuesto, o diabo também lo escuchou. E quando quedaram na casa ao meio do caminho, quedaram-se del trem, em uma casa de uma família amiga, ela teve um ataque de paralisia, e então muitos eles creiam que quizás ela não ia sobreviver, e então oraram muito, e então ela pôde depois viajar, e então
en la casa abajo que tú tienes allí, era su residencia de la familia White en Battle Creek. Y entonces el piso de arriba, el segundo piso, tú tienes las ventanas del dormitorio de la pareja, y entonces allí Elena de White escreveu toda la visión. Y esta visión fue entonces publicada en septiembre, salió de la prensa, septiembre de 1858, con el título Dones Espirituales, Spiritual Gifts. Y entonces el gran conflicto, la gran controversia entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Entonces, en este libro tú tienes una descripción completa de la más importante visión que Elena de White tuvo del gran conflicto. Por supuesto, después tuvo otras visiones que agregaron algunos elementos ali, pero esta foi a mais importante. Nós la consideramos a mais importante visão que Elena de White tuvo, e também, por supuesto, a mais importante sobre o grande conflito, e tu tienes a transcrição completa desta visão. E então, tu vas ver na diapositiva seguinte, eu puse uma coisa que é simplesmente uma explicação, não sei se vocês já lo escucharam, pero Elena de White publicou seu livro em setembro, ou por lo menos Jaime White publicou o livro de Elena de White em setembro de 1858. E o título já hablamos. Ora, há hecho curioso que em enero daquele mesmo ano, por lo tanto, vários meses antes, saiu publicado em Boston livro com título semelhante, The Great Controversy, também, ou seja, o grande conflito, solo que o subtítulo é Entre Deus e o Hombre. E algumas pessoas dizem que Elena de White lo copiou o contenido deste livro de H.L. Hastings, e então simplesmente lo plagiou. Te digo uma coisa, isto não faz sentido algum, porque eu leí los dos, e neste livro que tu tienes a la derecha de la pantalla em inglês, neste livro, o capítulo 10 é um capítulo que eu escrevi comparando o contenido de los dos. E te puedo asegurar uma coisa, semelhança entre los dos, solo las dos palavras del título, The Great Controversy. Pero el contenido es muy distinto. Lo que Elena de White habla de la caída de Lúcifer en el cielo y la rebelión de Lúcifer allá, Hastings no lo habla. Después sí, habla de la caída. Y entonces, de él habla mucho de la historia humana del Antiguo Testamento. Elena de White, en esta visión, no habla prácticamente mucho del Antiguo Testamento, pero enfatiza la cruz. Para Hastings, la cruz foi um fracasso de Deus. Para Elena de White, foi uma vitória. Hastings não habla de los últimos, de los acontecimentos del final de la historia humana y del nuevo cielo y de la nueva tierra. Elena de White lo hace. Te digo una cosa, solo para quien quiere ser un crítico, pero si eres honesto, não há como dizer que houve uma dependência literária. Não. Eu vejo a semelhança em estas duas palavras. Agora, además disso, vamos adelante, nós temos o livro El Primeros Escritos. Este livro é muito importante porque tu tienes em espanhol ou castelhano, como queres chamar, alguns preferem castelhano, outros preferem espanhol, pero tu tienes todo o contenido do livro ou de la visión de Elena de White en la tercera sección de los primeros escritos. ¿Se acuerda que el libro Primeros Escritos contiene los 3 primeros libros de Elena de White?
E la tercera y última sección, que es más o menos la mitad del libro, y titulada Los dones espirituales, y en esta edición Padrón de Haces, es la página 159 hasta 320, tú tienes todo el contenido de la visión. Entonces no necesitas preguntar, pero ¿por qué no se tradujo el libro de la visión del gran conflicto? Sí, está aquí, tú ya lo tienes. Ahora, en cuanto al libro, el libro mismo, que es el libro El conflicto de los siglos, la parte embrionaria de él es las páginas 138, 320. ¿Por qué? Porque la visión vino desde el cielo hasta el paraíso después del milenio. Pero entonces, si tú quieres el contenido del libro mismo, El conflicto de los siglos, es desde la gran apostasía, después de la era apostólica, hasta la segunda muerte en este libro. Primeiros escritos. Pero, depois disto, esse livro, te acuerdas, foi publicado originalmente, ou seja, Dones Espirituales, em 1858. Pero depois de anos, Helena de White começou a ampliar o contenido desta visão, que foi a plataforma, que foi a base. E agora nós vamos, então, a ver os 4 tomos da série, que não está em espanhol, é a série titulada Spirit of Prophecy, ou seja, El Espírito de Profecia. Nós hablamos de espírito de profecia, dos escritos de Helena de White, pero adentro deles há esses 4 tomos. E tu tienes abaixo as fechas de publicação de cada um deles. E então eu puse ali também o contenido de cada tomo. O tomo 1 vem desde a caída de Lúcifer hasta Salomão. E não habla muito de los reis e vai direto, o penúltimo capítulo é sobre Salomão e depois já vai a quando as tábuas de la lei foram escondidas. Depois tu tienes el tomo 2 del primer advenimiento de Cristo hasta a entrada triunfal. E então, el tomo 3 empieza ali com o lloro de Jesus, quando llorou sobre Jerusalém, hasta el martírio de Pablo e Pedro. E el tomo 4 é, então, la parte desde la destrucción de Jerusalén hasta el fin del conflicto, que es en realidad un precursor del libro El conflicto de los siglos como lo conocemos hoy. Ahora, me gustaría solo de chamar tu atención para a sequência que nós temos publicado por Haces. Agora vamos a ver os 5 tomos desta série, que eram 4 e então quedaram 5. E Helena de White não los escreveu a ampliação em sua sequência. Tu vas ver que o primeiro foi mesmo o Conflicto de los Siglos, 1888, que depois foi revisada, a edição revisada foi 1911, e então tu vas ver os demais livros, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, publicado póstumamente, ou seja, depois de sua morte, El Deseado de Todas as Gentes e Los Hechos de los Apóstoles. Eu puse solo para que tenhas um vistazo general e, por supuesto, nosso interesse agora é mais o livro El Conflicto de los Siglos mismo. Agora, Haces publicou também uma outra série que é muito importante e que vamos a ver agora em la pantalla. Tu tienes, por supuesto, o livro La Gran Esperança. E este livro foi publicado em 2011 e se vendeu muito de livro em castelhano, espanhol e também em outras línguas no mundo. Isto foi praticamente uma pequena recompilação de livros, ou seja, de capítulos de livro da versão condensada do livro El Conflicto de los Siglos.
Porque se nós outros temos uma versão condensada, ¿por que razão? Porque muitas pessoas não vão ter tempo ou interesse em ler um livro de 600 páginas. Quem pode, seria uma bendição, porque então tu tens todo o contenido. Agora, tu tens um livro que é partes da versão condensada para uma distribuição larga que se hizo começando o ano 2011. Só uma aclaração. Agora temos para a série Conflicto, com os 5 tomos agora condensados em um linguagem mais. Não estão acostumados a ler um livro tradicional. Por exemplo, o livro El Deseado de Todas as Gentes é uma preciosidade, pero muito difícil o linguagem para quem não está acostumbrado, hasta em inglês mesmo. Então, temos isto para a nova geração, para os adolescentes, os niños, que é muito mais atrativo. Então, é melhor que tenham algo mais sencillo do que não ter nada. Pero, por supuesto, tudo isto são intentos para levar a pessoa a começar e depois ir ao livro completo, se há oportunidade. Agora, me gostaria de aclarar uma coisa, e por isso, na próxima pantalla, nós temos as edições do livro El Conflicto de los Siglos. E isto é muito importante para que tu tenhas esta informação muito clarita. ¿Te acuerdas que en el año 1858 salió el libro Dones Espirituales e a visão do grande conflito, que é sobre toda a história, desde a caída de Lúcifer, a rebelião de Lúcifer no cielo, hasta a final erradicação ou eliminação do pecado do universo. Pero o livro mesmo, El Conflicto de los Siglos, nós temos uma edição de 1884, que é parte daquela série The Spirit of Prophecy, ou El Espírito de Profecia. Alguns críticos dizem que esta é a versão original do livro e as outras duas são adulterações do livro, que a igreja lo hizo. Perdão por la sinceridade, isto não é a verdade. Esta edição de 1884 foi uma versão que Helena de White hizo para a igreja hasta entonces. Entonces, em muitos lugares, ela diz: "El Senhor me ha mostrado, eu vi em visão, algo assim." Pero este linguagem não é muito aceitável para aqueles que todavia não creem em Helena de White afuera. Então, para comportar-se e para esse tipo de obra missioneira, pode generar muito prejuízo. Então, é uma obra, por supuesto, confiável, como tudo que Helena de White escreveu, mas Helena de White, então, ampliou significativamente o conteúdo deste livro, e ela mesma sacou essas expressões: "El Senhor me ha mostrado, eu vi em visão", algo assim, e deixou o livro mais claro para todos os públicos. E então, esta edição saiu no ano 1888, a edição que está ao meio. Pero depois, te acuerdas que naquele entonces não teníamos computadoras e todo o sistema moderno que ACES tem e outras editoriais adventistas? Então, quando as matrizes, ou não sei como lo chamam, para a impressão que se usavam já estavam rotas, quase rotas, não se podiam usar e necessitavam ser novas. En el año 1910, Helena de White disse: "Mira, vamos aproveitar entonces a revisar el material", e pediu para 2 pessoas, sus secretários, para agregar ao livro as referências bibliográficas que não tinham, e aclarar alguma cosita ali, pero muito pouco.
Hasta nem se pode falar de uma revisão do livro, aunque se habla assim, pero não, foi mais agregar. Eu não estou seguro se este passo de agregar as referências foi porque el ano 1909 surgiu a primeira lei de direitos autorais federal em Estados Unidos que realmente quedou efetiva. Haviam leis de los estados, pero não se tomava muito em sério. Pode ser uma coincidência ou uma providência. O certo é que saiu com as referências bibliográficas, como, por exemplo, de D'Aubigné e alguns outros também historiadores. Agora, me gostaria simplesmente de chamar tua atenção, e nós temos por Asis um livro que pode, se queres ler um pouco mais sobre a história da produção do livro El Conflicto de los Siglos, tu tienes el capítulo 38 de este livro titulado Helena de White, Mujer de Visión, del nieto de Helena de White, Arturo White. E o capítulo 38 habla de la edición del Conflicto de los Siglos de 1911, não uma revisão. ¿Te acuerdas que eu falei que não era uma revisão, foi simplesmente agregar algumas referências, um pontito ali, alguma cosita ali, pero não uma revisão mesma. Então, neste livro, se queres aprofundizar aquilo que estamos simplesmente falando um pouquito aqui por questão de tempo, tu tienes esta oportunidade, é um excelente material. Agora, además disto, eu creio que vocês sabem que o livro El Conflicto de los Siglos, a edição padrão em espanhol, tem um capítulo adicional. E então tu vas ver que o pastor Asis publicou um livro sobre Eduardo Francisco Forja, um peruano que hasta quedou como pariente de Helena de White. E este Forja, ele, mientras se estava falando sobre o assunto, então ele foi a pessoa que realmente falou da necessidade de se ter um capítulo. E aqui nesse livro de nosso amigo Elbio Pereira, publicado também por Asis. ¿Te acuerdas? Se as coisas boas saem de Asis, não é certo? Então, ali tu vas ver claramente que esse capítulo adicional, que é o de número 13, ele foi sugerido por Eduardo Francisco Forja, escrito por dois secretários de Helena de White, Chrysler e Hall, e aprovado por Helena de White. Então, Helena de White deu o endosso para isto. Agora, algumas pessoas criticam a última edição do Conflito de los Siglos. Temos que nos quedar com a 1884, a original. Agora, me gostaria de compartilhar com vocês uma cita de Helena de White, e esta cita é muito, muito, muito importante, porque Helena de White escreveu estas palavras, foi justo depois de sair da prenta a edição revisada de 1911, que é a última. Mira o que Helena de White diz. Hace unos días recibí una copia de la nueva edición del libro El Conflicto de los Siglos, recientemente impresa en Mountain View, ou seja, onde estava ubicada nossa editorial, a Pacific Press, e também uma cópia similar impressa em Washington, onde estava ubicada a Review and Herald. O livro me ha agradado. He passado muitas horas hojeando suas páginas e veo que as editoriales han hecho un buen trabajo. El libro El Conflicto de los Siglos lo aprecio más que la plata y el oro, y deseo mucho que llegue ante la gente. Mientras escrevia el manuscrito del Conflicto de los Siglos,
a menudo estava consciente de la presencia de los ángeles de Dios. Mira, isso é uma carta que ele escreveu el 25 de julho de 1911. Entonces, Helena de White não falou, mira, ustedes distorsionaram mi livro. Isto só sale de la boca de los críticos. Agora, Helena de White mesmo, e temos o original de sua carta, ela mesma diz que quedou muito contenta com o livro. Por supuesto, não só por la apresentação, por el contenido, porque ela mesma lo leu muito tempo. Agora, lo que mais Helena de White tiene a hablar sobre el libro El conflicto de los siglos. E então vem outra cita muito importante. E ela diz, isto ela escreveu em 1905, se me ha indicado que los libros importantes, los que contienen la luz que Dios ha dado respecto a la apostasía de Satanás en los cielos, devem receber uma ampla circulação precisamente agora, pois por su medio a verdade deve chegar a todas as mentes. Patriarcas e Profetas, livro que ela escreveu. Daniel e Apocalipse, que foi livro de reportagem também de Uriah Smith. E o Conflicto de los Siglos são mais necessários agora que nunca antes. Algumas pessoas dizem que esses livros foram buenos para su tempo. Sí, por supuesto. Pero Helena de White habla incluso del conflicto de los siglos como más necesarios en su época y yo creo más necesario ahora que nunca antes. Y solo una cita más de Helena de White que yo creo que es muy importante para nuestra consideración y dice: el conflicto de los siglos debe ser ampliamente difundido. Contiene la historia del pasado, el presente y el futuro. En su bosquejo de las escenas finales de la historia de esta tierra, presenta un poderoso testemunho en favor de la verdad. Estoy más ansiosa de ver una amplia circulación de este libro que de cualquier otro que yo haya escrito. Porque en el conflicto de los siglos, el último mensaje de amonestación al mundo es dado más distintamente que en cualquier otro de mis libros. Entonces, nosotros, con la distribución del libro El conflicto de los siglos, en esos días muy importantes de la historia humana, es exactamente un cumplimiento do que Helena de White mismo dijo. E te digo uma coisa, é muito bueno distribuir o livro, pero me gustaría dejar en la pantalla como último slide, última diapositiva, el livro mismo. Tu tendrías que ler este livro, não só ler, pero estudar o livro e quizás subrayar, marcar alguma coisa, porque aqui tu tienes informações claves para nossa geração, ou seja, para a geração daqueles que estão cerca de la segunda avenida, onde as trampas e os enganos de Satanás vão ser terríveis. Então, tu necessitas se aferrar em la Bíblia e en estas revelações importantes para os postreros dias e esses tempos difíceis, e compartilho com muito entusiasmo. Que Deus bendiga não só o ACES, pero também a distribuição em las uniones hispanas de Sudamérica e ao redor do mundo, para que isso seja uma grande bendição e tenhamos o privilégio de ver Jesus volvendo em las nuvens del cielo em nossa geração. Deus les bendiga. Muitas gracias. Amém.